Paz, galera. Eu queria contar aqui para vocês hoje a história de como Jesus me salvou. É, Eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e várias vezes tive essas perguntas, pessoas perguntaram a respeito disso, então hoje eu quero contar. É, Basicamente, eu não tinha perspectiva mais nenhuma de vida, eu não acreditava que a minha vida tivesse um sentido, um propósito. Eu tava viciadão nas drogas, eu fumava muito, eu bebia muito. E eu achava que a vida era isso, sabe? Eu vivia tentando me satisfazer, tentando me preencher, tentando encontrar satisfação nessas coisas. Só que quanto mais eu ia para longe de Deus, mais perdido eu ficava, maior o vazio em mim. O vazio em mim aumentava mais. E quanto mais eu ia de lugar a lugar procurando satisfação, mais eu ficava insatisfeito. E eu lembro que o primeiro culto que eu fui assim, que foi nessa época, eu me converti no mês de 2014. Eu tava totalmente destruído, eu tava em começo de depressão. E, cara, foi sinistro o que aconteceu. Eu lembro que quando eu pisei o pé na igreja, o meu coração já começou a queimar. Meu coração ficou aquecido. E o cara que estava pregando parecia que ele sabia tudo que se passava na minha vida, assim, pessoal, meus sentimentos, meus pensamentos. Creio que Deus compartilhou com ele, sabe, que tava acontecendo comigo. E eu fiquei muito assustado, porque eu falei, cara, como que esse cara sabe de tudo isso? Quem contou pra ele? Se eu não contei pra ninguém, se nem sabe. Só que eu comecei a entender que isso era Jesus me atraindo, sabe? E, cara, de verdade, Deus é. Quando ele me salvou naquele dia, eu chorei muito. Eu chorei, 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 chorei. E a minha liberdade foi dada. Jesus me comprou, me resgatou e aquele dia foi o dia marcado pra minha. Pra minha. Foi o dia que eu saí da cadeia, cara, do pecado. Foi o dia que Jesus me libertou, que eu rompi com o mundo. Nesse dia eu parei de usar droga, eu parei de beber, eu parei de fumar automaticamente. E eu nunca vou esquecer isso que Jesus fez por mim, porque eu tava perdido, cara. Eu tava. E ele me encontrou, eu tava morto e ele me deu vida. Eu tava sem esperança e ele acendeu a chama no meu coração. Ele me deu tudo que eu tenho hoje, sabe? Eu sou muito grato a Jesus, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é por causa dele. Todos os lugares que eu já conheci, todas as coisas que eu fiz, o que eu vivi, é porque Jesus cuidou de mim, é por causa dele. Porque eu deveria estar morto, na verdade, cara. Eu deveria já estar no caixão e Jesus me deu muitas novas chances. Jesus foi bom demais comigo, sabe? E depois que eu conheci Jesus, eu não consegui mais viver longe dele. Eu me converti no mês de 2014 e eu me desviei em novembro, fiquei do meio de novembro até dezembro, um mês e meio fora dos caminhos. Só que, cara, eu tava no mundo e eu lembrava de Jesus. Eu lembro que teve um momento que eu tava usando droga com uns amigos meus, fumando maconha. E um deles era ateu, cara. E aquele cara começou a falar que Deus não existia e que Jesus não era real. E eu comecei a ficar muito bravo com aquilo. E eu fumando maconha, discutindo com ele, tentando tipo, argumentar que Jesus era real pra ele, assim, querendo meio que defender Jesus, se é que isso é possível. E, cara, eu não consegui ficar longe. Eu lembro que eu tava na virada do ano, assim, e quando eles começam a soltar os fogos. E eu olhei pro céu e eu comecei a chorar, sabe? Porque aquilo ali já não tava mais me satisfazendo. Eu tava bêbado, eu tava drogado, eu tava cheio de gente perto de mim, mas eu tava vazio, cara. Tava triste, eu tava angustiado e pensando, cara, na verdade eu queria estar era na igreja, eu queria estar agora adorando a Jesus.
E dia 3 de janeiro de 2015 eu fui para uma igreja e me rendi a Jesus de novo. E ali, de lá até hoje, eu permaneci. Muitas vezes errei, só que Jesus teve paciência comigo, colocou pessoas para cuidar de mim, líderes, os meus pastores que, cara, sempre tiveram do meu lado. Então Jesus me encontrou no pior momento da minha vida e falou que ele podia usar o meu pior para a glória dele. E uma coisa que eu sempre penso é que se Jesus me salvou, se pra mim teve jeito, tem jeito pra qualquer pessoa. Porque eu sou o cara que... sou o pior cara que eu conheço. Eu sou o cara que, tipo, era o mais improvável de todos. Na minha família, dos meus amigos, entre os meus irmãos. Eu era aquele cara que todo mundo olhava e falava, esse cara não tem jeito, mas Deus transformou a minha vida. O primeiro milagre foi o da água transformado em vinho que Jesus fez, que João relata na narrativa dele bíblica, e assim foi com a minha vida. Jesus me transformou. Como ele transformou água em vinho, assim ele fez com a minha vida. Fui transformado, eu não consigo mais ser o mesmo, eu não consigo mais viver longe de Jesus, porque nele eu encontrei tudo que eu procurava. Em Jesus eu encontrei aquilo que eu estava procurando em todas as outras coisas. E ele é a coisa mais importante para mim, mais importante que a minha esposa, mais importante que a igreja, que o meu ministério. Todas as outras coisas vêm depois dele, cara, porque ele foi o cara que me salvou e que deu sentido pra minha vida. Então essa é a história de como Jesus me salvou.